Na correria do dia a dia, ninguém imagina o quanto uma mulher pode carregar em silêncio. Ela chega cedo ao trabalho, o rosto sereno, mas os olhos... os olhos carregam histórias. Histórias de luta, de fé, de lágrimas derramadas no travesseiro, enquanto o mundo dormia. Seu nome pouco importa, porque essa mulher pode ser qualquer uma. Talvez você mesma. Ela sorri, mesmo quando tudo dentro dela implora por um minuto de paz. Não há gritos, não há brigas. Ela não discute. Quando é ignorada em uma reunião, apenas abaixa os olhos. Quando é ridicularizada pelas colegas, apenas respira fundo e volta ao trabalho. Mas o que ninguém sabe é que, todos os dias, antes de sair de casa, ela dobra os joelhos, ora com força, clama com fé, entrega tudo nas mãos de um Deus que vê onde o homem não enxerga, um Deus que age no invisível. Ela não busca a aprovação dos homens, não precisa provar nada para ninguém. Enquanto os outros falam, ela silencia. Enquanto apontam, ela serve. Enquanto zombam, ela intercede. Porque ela sabe que o tempo de Deus é perfeito. E enquanto muitos desacreditam, ela planta sementes no invisível. Ela aprendeu que o segredo não está em responder às ofensas, mas em responder ao chamado. E isso muda tudo. É aqui que começa a jornada dessa mulher. Uma história de dor silenciosa, mas também de fé inabalável. E o que vem pela frente vai mostrar que Deus exalta quem permanece fiel. Ela nunca chegou atrasada, nunca negou ajuda. Era aquela que resolvia o que ninguém queria fazer. Mas mesmo assim, parecia invisível. No trabalho, suas ideias eram ignoradas, suas vitórias abafadas. Quando errava, e era raro, apontavam o dedo sem piedade. Quando acertava, era como se nada tivesse acontecido. E ela sentia isso queimando, por dentro, mas não deixava transparecer. As colegas de setor cochichavam quando ela passava. Algumas zombavam do jeito simples de se vestir, da marmita trazida de casa, do jeito calado com que fazia tudo. Diziam que ela era estranha, que se achava santa demais por não entrar nas piadas sujas, nem participar dos cafés repletos de fofoca. Ela não respondia, porque sabia que seu silêncio falava mais alto do que qualquer resposta. Houve dias em que ela pensou em desistir. Entrava no banheiro, trancava a porta e chorava baixinho, para não chamar atenção. Clamava em silêncio: Deus, até quando? Mas mesmo sem entender o motivo de tanto desprezo, voltava com os olhos vermelhos e o rosto lavado, pronta para mais um turno. Não porque era forte, mas porque sabia que Deus era. E isso era o que a mantinha de pé. Ela começou a perceber que quanto mais buscava ser justa, mais era confrontada. Não era coincidência, era espiritual. Havia algo na postura dela que incomodava. Sua paz parecia provocar, sua bondade despertar inveja. Mas ela escolheu permanecer, não se defender, não se igualar, porque tinha algo maior em jogo: sua fidelidade diante de Deus. E foi ali, naquele ambiente hostil, que sua fé foi sendo refinada, como ouro no fogo. Ela entendeu que às vezes Deus permite o deserto, não para nos destruir, mas para nos revelar. E quanto mais a pressionavam, mais ela crescia por dentro. Mais ela orava, mais ela confiava. O que parecia fraqueza, na verdade, era preparo. Um dia foi chamada para uma reunião importante. Achou que talvez fosse ser reconhecida. Mas foi diferente. Acusaram-na injustamente de um erro que não cometeu. Tentaram humilhá-la publicamente. Ela teve vontade de gritar, de se defender, de provar sua inocência. Mas naquele momento, respirou fundo e lembrou da sua oração daquela manhã. Senhor, me guia, fala por mim. E então, ela escolheu calar. Ela saiu daquela sala em silêncio.
coração apertado, lágrimas querendo cair. Mas no fundo algo dizia: não é o fim, é o começo. O humilhado jamais será esquecido por Deus. E embora nada tenha mudado por fora, naquele exato instante, o céu já estava se movendo por ela. Naquela noite, ela não jantou. O cansaço pesava nos ombros. O coração, então, pesava o dobro. Entrou no quarto, apagou a luz e deitou de lado, abraçada ao travesseiro. Não conseguia formar palavras bonitas. Não sabia usar frases fortes. Tudo o que conseguiu dizer foi: Deus me ajuda. E isso foi suficiente. Porque, quando é sincero, o céu entende até o silêncio. Não houve trovão, nenhuma visão, nenhuma resposta audível. Mas algo diferente aconteceu dentro dela. Era como se, ao dizer aquela simples frase, algo tivesse se soltado. A dor encontrou um espaço para sair. O medo, um lugar para descansar. Foi ali, naquele sussurro quebrado, que a busca verdadeira começou. Não mais por obrigação, mas por necessidade, por fome. Ela começou a falar com Deus do jeito que sabia, do jeitinho dela, sem ensaio, sem religiosidade. Senhor, eu tô cansada, mas eu sei que o Senhor vê. Às vezes chorava mais do que falava. Às vezes só ficava em silêncio. Mas mesmo assim, voltava. Toda noite, um pouco mais aberta. Um pouco mais rendida. Um pouco mais dele. Foi na solidão que ela conheceu a presença. E quanto mais falava com Deus, mais percebia que algo dentro dela mudava. A ansiedade começou a diminuir. A raiva a ceder espaço. A esperança, tão pequena e esquecida, começou a renascer. E ela percebeu. O clamor não precisa ser bonito. Precisa ser verdadeiro. Os dias continuaram difíceis. Nada ao redor tinha mudado. Mas o coração dela já não era o mesmo. Ela começou a encontrar forças onde antes havia fraqueza. Começou a enxergar luz no meio das trevas. Não porque os problemas sumiram, mas porque ela já não estava sozinha. Certa madrugada, acordou assustada após um pesadelo, o coração acelerado, o suor frio. Mas ao invés de se desesperar, ajoelhou-se ali mesmo, ao lado da cama, e orou, com fé. Pela primeira vez, sentiu como se os céus estivessem inclinados, escutando cada palavra. Não viu anjo, não ouviu voz, mas a paz que invadiu aquele quarto foi tão real que ela sabia. Ela ainda ia para o mesmo trabalho. O chefe continuava com o mesmo tom áspero. As colegas, com os mesmos olhares de julgamento. O salário é pequeno, a rotina, puxada. Mas algo dentro dela já era outro. O peso parecia o mesmo, mas agora ela carregava diferente. Carregava com propósito, com presença, com fé. Era como se o mundo não tivesse mudado, mas ela tivesse renascido por dentro. Antes, ela reagia com raiva. Agora respirava fundo e orava em silêncio. Antes, voltava para casa chorando, de frustração. Agora cantava louvores baixinho no ônibus, como quem escolheu não se contaminar. A força que ela não tinha mais passou a brotar nas manhãs cansadas. E a paz, essa sim, era o maior sinal de que Deus estava fazendo obra. Ninguém via, ninguém notava. Mas ela sabia. Sabia que aquele versículo que um dia pulou da página e acertou seu peito como flecha não foi coincidência. Sabia que aquele louvor, que começou a tocar bem quando ela pensava em desistir, era a resposta. Pequenos sinais, como sementes, como bilhetes secretos de Deus dizendo: eu estou contigo. Teve um dia em que ela acordou com o coração apertado, o medo do futuro, as contas, o vazio, tudo de uma vez.
Mas mesmo com os olhos marejados, ajoelhou-se na sala e orou. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está aqui. E sabe o que é fé? É isso. É continuar buscando, mesmo sem ver. É falar com Deus mesmo sem ouvir resposta. É se mover, mesmo tremendo. E foi assim que ela começou a florescer. No secreto, no silêncio. O olhar ficou mais calmo, as palavras mais suaves. Até o sorriso voltou, tímido, mas sincero. As pessoas ao redor não sabiam explicar o que tinha mudado, mas sentiam algo diferente. Ela já não era só uma mulher qualquer. Ela era um lugar de refúgio ambulante. Porque quem carrega Deus, carrega cura. A fé dela era discreta, mas firme. Era como raiz de árvore velha. Ninguém vê, mas sustenta tudo. Um dia, uma amiga do trabalho comentou: "Você mudou, parece mais leve." Ela sorriu e respondeu: "Foi Deus. Simples assim. Sem pregação, sem palco, só verdade. Porque quando a transformação é real, ela transborda. Mesmo sem intenção. E mesmo sem respostas imediatas, ela seguiu. Um dia de cada vez, orando, lendo a palavra, escutando louvores, enquanto lavava a louça, trocando reclamação por gratidão. Não porque tudo estava bem, mas porque, mesmo sem ver, ela cria. E foi assim que Deus começou a construir o milagre. Em camadas, em silêncio. Como quem pinta uma obra de arte, começando por dentro. Ela não esperava que aquele dia fosse diferente. Acordou como sempre, preparou o café, pegou o ônibus cheio. Mas algo em seu espírito estava em silêncio. Um silêncio bom, leve, como se o céu estivesse apenas esperando o momento certo para falar. E foi ali, entre o barulho do mundo e a correria da vida, que algo aconteceu. Não foi com relâmpago, não foi com voz do céu, foi com paz. Uma paz tão forte que parecia abraço. Naquela manhã, quando chegou ao trabalho, o chefe, aquele mesmo que sempre a humilhava, a chamou. Ela pensou: lá vem bronca. Mas não. Ele elogiou, reconheceu seu esforço, pediu desculpas por ser duro demais e disse algo que ela nunca esqueceu. Você tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas é bom. Aquilo foi mais que um elogio. Foi uma resposta. Foi Deus dizendo: eu te ouvi. Ela saiu da sala com os olhos marejados. Ninguém entendeu. Mas ela sabia. Sabia que aquela pequena vitória era um selo, uma confirmação. Não era sobre o chefe mudar. Era sobre o céu agir. E o céu tinha se movido. Ela sentiu. Não precisava de mais provas. A presença de Deus, naquele instante, valia mais que qualquer milagre visível. Nos dias seguintes, outras coisas começaram a florescer. Uma dívida foi quitada de forma inesperada. Um exame que antes mostrava algo preocupante agora dizia: tudo normal. Uma amiga distante com quem ela havia perdido contato ligou pedindo perdão. E ali, sem alarde, sem multidão, os frutos da oração começaram a aparecer. Mas o mais bonito não foi o que mudou ao redor. Foi o que se acendeu dentro dela. A fé, antes tímida, virou fogo. A confiança, antes vacilante, virou âncora. E a oração, antes cheia de dúvidas, virou encontro. Ela já não orava só pedindo. Orava agradecendo, adorando, se derramando. Porque entendeu que o maior milagre não é a resposta, é a presença. As pessoas começaram a notar. As colegas pediam conselhos. Os filhos passaram a ouvir seus louvores e perguntar: mãe, por que você canta para Jesus? Ela sorria, porque agora sabia. Quando Deus responde, Ele não apenas faz, Ele habita, Ele muda o ambiente, Ele muda a gente. E onde Ele está, tudo floresce.
Ela venceu. Mas não porque o mundo facilitou. Ela venceu porque permaneceu. Porque escolheu confiar mesmo no escuro. Porque não parou de orar quando parecia que nada acontecia. E essa foi sua maior conquista. Descobrir que Deus nunca deixou de escutar. Só estava preparando o tempo certo. E esse tempo havia chegado. Ela nunca quis aparecer. Nunca buscou holofotes ou reconhecimento. Sua vitória era silenciosa, invisível para a maioria. Mas era real, e isso fazia toda a diferença. Ela virou uma vela acesa num quarto escuro. Não gritava, não fazia barulho, mas afastava as sombras. Seu testemunho era um sopro de esperança. Um farol para quem não sabia onde estava a saída. A fé que nasceu em silêncio agora transbordava. Ela orava pelos filhos, pelas amigas, pelos vizinhos. Muitos nem sabiam. Suas orações eram como raízes firmes, sustentando uma árvore que crescia sem alarde, mas de forma sólida e resistente. Sem querer, virou referência. Aquela mulher que parecia frágil virou coluna de força para quem precisava. E essa força ninguém via, mas todos sentiam. Era como uma brisa leve. Hoje a influência dela é silenciosa, discreta, mas poderosa. Ela caminha pelas ruas, pelos corredores da vida. E onde passa, leva a luz. Porque onde uma mulher de fé ora, o mundo muda. Não de forma estrondosa, mas de forma verdadeira, profunda e duradoura. Essa é a herança que ela deixou. Um legado invisível, mas eterno. Ela não venceu porque era forte. Ela venceu porque não parou de orar. Essa é a verdade que fica ecoando, como uma semente lançada no coração de quem escuta. A força que transforma não nasce do poder humano, mas da persistência no encontro com Deus, mesmo quando tudo parece impossível, quando as lágrimas são muitas e as dúvidas maiores ainda. Talvez você esteja vivendo o começo dessa história. Talvez sua oração ainda não tenha resposta. Mas saiba, Deus já te ouviu. Ele conhece cada lágrima, cada palavra sussurrada no silêncio da noite. Ele está ali, perto, trabalhando em silêncio, preparando algo que vai mudar sua vida, sua família, seu mundo. Não subestime o poder de uma mulher que ora. Porque onde ela pisa, Deus se move. E esse movimento é capaz de transformar dores em vitórias, trevas em luz, desespero em esperança. Você não está sozinha. Nunca esteve. Sua fé em movimento já é o começo do milagre. Então, continue orando. Continue acreditando.